Com essa estratégia eu consegui subir 956 seguidores em um dia em um perfil. E te falo mais, dependendo do conteúdo que você postar, você vai conseguir passar dessa média aí muito fácil. Fala, queridos, aqui quem fala é Wilson Pereira e no vídeo de hoje você vai aprender duas formas fáceis de como conseguir seguidores no Instagram passo a passo. Quem não quer mais seguidores no Instagram, não é verdade? E eu vou te contar uma verdade absoluta aqui. Todas as estratégias, todos os hacks que você vê por aí funcionam, mas tem um porém. Elas só funcionam se você tiver os seguidores qualificados que gostam do conteúdo que você posta. Fica comigo até no final desse vídeo que eu preparei um bônus para você, onde eu te ensino como que você vai atrair esses seguidores qualificados. Porque isso que eu vou passar para você, poucas pessoas realmente usam dessa forma que eu vou te passar, então acompanhe o conteúdo aqui. Voltando aqui na linha de raciocínio, é por isso que você participar de sorteios, na maioria das vezes não é legal, porque mesmo que a pessoa que esteja fazendo sorteio seja do mesmo nicho que você, as pessoas que estão participando do sorteio elas só querem ganhar o prêmio, e a maioria dessas pessoas também criam outros perfis, porque o Instagram dá uma limitada ali nos comentários também, e acaba que você fica aí cheio de seguidores fantasma também. E só daria certo mesmo se você também fazer esses sorteios. Deu para pegar mais ou menos a linha de raciocínio lógica? As pessoas te seguem no Instagram porque elas querem ser, ter ou saber alguma coisa que você sabe. E uma exceção, as pessoas que seguem porque você posta um conteúdo de entretenimento. Agora, você sabendo dessas coisas, vamos para a parte prática do conteúdo. Pensa comigo, por que as pessoas devem te seguir? Dê um motivo para as pessoas te seguir. Você sabe que as pessoas te seguem por essas 4 características que eu te falei, então você dê um motivo para elas te seguirem. Depois que você souber esse motivo, a gente vai para a parte de atrair novas pessoas para o seu perfil. Você vai listar alguns assuntos relacionados ao seu tema e vai postar um vídeo no Reels. Aí você vai falar para mim, Wilson, mas por que eu devo postar no Reels? Porque hoje em dia o Instagram está entregando mais no Reels. Então, se ele está entregando mais, é onde você vai dedicar. E a vantagem disso também é que você produziu um vídeo, você consegue colocar ele tanto no Reels quanto no TikTok. Então, com isso, você vai ter duas formas de como atrair as pessoas. Para você fazer com que essas pessoas consigam virar seus seguidores com mais facilidade, existe um termo no marketing que chamamos de CTA, que é o Call to Action, que nada mais é do que chamada para ação. Por exemplo, se você está gostando desse conteúdo, já deixa seu like. Aproveita e deixa seu like de verdade aqui. Nesse caso, como o vídeo é curto, você pode falar curte e me segue. Com essa simples modificação no seu vídeo, você vai fazer com que as pessoas sigam aí seu perfil de forma absurda. E vai por mim, funciona demais. Aproveitando a deixa aqui, antes de eu te falar a segunda forma, se você está gostando desse conteúdo, deixa seu like se você ainda não deixou e se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem vídeos como esse aqui no canal que vai te ajudar bastante. Então já aproveita, segue aí, curte, porque aqui é só conteúdo de valor. Como eu te falei, depois da segunda forma eu preparei um bônus para vocês. Então acompanha o raciocínio aí. A segunda forma é você fazer parcerias com micro-influenciadores. Esse perfil aqui, por exemplo, eu criei somente para testar essas estratégias. Então esses 739 seguidores que eu tenho aqui foi só de uma parceria que eu fiz com um micro-influenciador. Você vai pegar pessoas que têm a mesma quantidade de seguidores com você ou parcialmente perto ali do número de seguidores que você tem e vai propor para elas
uma parceria. Liste aí mais ou menos uns 7 perfis parecidos com o seu e proponha para essas pessoas essa parceria, você divulgar elas no seu perfil e elas divulgarem você no perfil delas. E mesmo que você tiver poucos seguidores, você vai fazendo essa estratégia até dar certo. Aí se você falar para mim, mas eu tô começando um perfil agora e tudo, calma aí que a estratégia bônus vai te ajudar nisso também. Eu tenho um perfil no Instagram que eu consegui 10 mil seguidores só fazendo essa estratégia que eu estou ensinando para vocês das parcerias. Então o negócio dá certo. É claro que eu tenho muitos seguidores nesse perfil e a pessoa que eu fiz parceria também tem muitos seguidores. Mas só para você ter ideia aí, o tanto que essa estratégia é poderosa. E como eu te falei lá atrás de você gravar vídeos, postar coisas que tem a ver com o tema que você escolheu, é para na hora que você fazer parceria com esses perfis parceiros, os seguidores deles não entrar no seu e ver ali que tá tudo vazio, entendeu? Então por isso que é importante você fazer essas postagens também. Se você juntar as 3 estratégias que eu vou falar aqui para você, é inevitável de você não conseguir seguidores. Você vai conseguir seguidores de qualquer jeito. Agora me responde uma coisa, para que você quer mais seguidores? Se for só para ter um número ali, não faz sentido nenhum. Porque quando eu tinha 3 mil seguidores, agora que eu tenho mais de 70 mil seguidores somando aí as minhas páginas, não mudou em nada, a não ser queira ganhar esses seguidores para fazer dinheiro. Então, aproveitando isso, é o que eu vou te ensinar agora. E como que você consegue ganhar dinheiro na internet? Gerando valor para as pessoas. Você resolver o problema das pessoas. E ser bem sincero com você, as pessoas não estão nas redes sociais para querer comprar nada, entendeu? Porém, a sua missão é mostrar para elas que elas têm um problema e dependendo da sua audiência, você mostrar que você consegue resolver isso. E a parte de gerar valor é o que chamamos de marketing de conteúdo. Você gera valor, depois você mostra para a pessoa algo que elas queiram, algo que vai ajudar a resolver o problema delas. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui no card e na descrição onde eu te ensino mais técnicas de como você vender através do Instagram. Imagina que a pessoa está precisando de um rodo para passar pano na casa. Você é a pessoa que vai falar para ela onde ela pode comprar esse rodo, porém que você tem um robô que faz isso para ela, que passa pano na casa, que varre a casa, aí já era, a venda é certa. E esse é o raciocínio que você deve usar nas redes sociais. Você mostra para a pessoa o conteúdo, gera valor para a pessoa e você mostra para ela que você tem um produto ali que vai ajudar, vai facilitar a vida delas ainda mais, além daquilo que você passa para elas. E a dica bônus que eu preparei para vocês é o seguinte: você vai separar 4 grupos de hashtags com mais ou menos aí umas 15 tags. Aí você vai separar tags gigantes com mais de 1 milhão de postagens, tags grandes com mais de 300 mil postagens, tags médias com mais de 100 mil postagens e tags pequenas com menos de 100 mil postagens. E todas as publicações que você fizer, você vai postar um desses grupos. E é muito importante você não postar várias do mesmo grupo na sequência, para o Instagram não achar que você é um robô e te bloquear nas postagens. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e te vejo no próximo. Grande abraço!